Olá pessoas, aqui estou eu para mais uma videoaula. Dessa vez vamos fazer a correção do simulado, tá? Beleza? Aqui é o professor Alisson, Colégio Anísio Freire. Vamos lá. Se 4 elevado a x igual a 32, se 4 elevado a x é igual a 32, então x é igual a... Primeira questão da prova, então vamos lá. 4 elevado a x é igual a 32. Eita. Aí eu vou ter 4 elevado a x é a mesma coisa que 2 elevado a 2x. E 32 nada mais é do que 2 elevado a 5. Igualdade de potências de mesma base, cancela-se as bases, igual aos expoentes. Então 2x vai ser igual a 5, x vai ser igual a 5 dividido por 2, x vai ser igual a 2,5. Pronto. Está aqui a resposta é a letra A. Primeira questão, muito fácil. Segunda, a produção de uma indústria vem diminuindo ano a ano. Num certo ano, ela produziu 1000 unidades do seu produto principal, ou do seu principal produto. A partir daí, a produção anual passou a seguir a lei Y igual a 1000 vezes 0,9 elevado a x. O número de unidades produzidas no terceiro ano desse período recessivo foi de... Aí está aqui as alternativas, então vamos lá. Ele quer o terceiro ano, não é isso? Como x aqui está dado em ano, então eu vou ter y, a produção vai ser igual a 1000 unidades vezes 0,9, isso aqui, o 0,9 elevado ao 3, tá? Então y vai ser igual. Para fazer essa conta aqui, vocês fazem assim, ó, 19 vezes 9. Aqui dá 81 vezes 9. Aqui dá 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 772. Então dá 729. Aí eu vou ter 1000 vezes... Aí o que acontece? Aqui está com vírgula e aqui eu fiz sem vírgula. Mas como é que eu faço isso transformar em vírgula? É muito simples. Como eu multipliquei isso aqui 3 vezes, significa que só tem uma casa, né? Então eu multipliquei, são 3 casas. Então 1, 2, 3. Então é 0,729. Pronto. Então 1000 vezes 0,729. Aí a gente vai ter, se a gente tem 3 zeros, então são 3 casas de vírgula, 1, 2, 3, fica 729. Pronto, está aqui a resposta, letra E, beleza? Então vamos para a próxima. O número das raízes reais da equação. Então está aqui a equação, então vamos transformar isso aqui na equação correta. A gente vai ter 3 vezes 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, tá? Elevado a x, menos 6 vezes 2 elevado a x, mais 3 igual a 0. Ajeitando, eu vou ter 3, 2 elevado a x elevado a 2, eu posso inverter aqui esses dois, tá? Menos 6, 2 elevado a x, mais 3 igual a 0. Beleza. Aí eu vou dizer que 2 elevado a x é igual a y. Então eu vou trabalhar isso aqui. Então eu vou ter 3 vezes y elevado a 2 menos 6 vezes y mais 3 igual a 0. Aí eu trabalhando o delta, eu vou ter delta é b ao quadrado, então menos 6 elevado a 2 menos 4 vezes a, que é 3, vezes o c, que é 3. Então delta vai ser igual menos 6 elevado a 2 dá 36, menos 4 vezes 3, 12, 12 vezes 3, 36 também. Isso aqui vai dar 0. Como o delta deu 0, eu já sei que a gente só possui uma única raiz. Então o y, o x não, o y, né? Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar certinho. Pronto, vamos lá. O y, tá, vai ser igual a menos b, então menos 6, dividido por 2 vezes o a, que é 3. Menos por menos dá mais, então 6. 2 vezes 3 é 6. E 6 dividido por 6 é 1.
Pronto, já achei a raiz dessa equação aqui. Agora, como 2 elevado a x é igual a 1, então eu vou ter 2 elevado a x sendo igual a 1 aqui. 1 eu sei que é a mesma coisa que qualquer número elevado a zero é igual a 1, então é a mesma coisa que 2 elevado a zero. Igualdade de base de potência mesma base, cancela-se as bases, iguala os expoentes, então x é igual a zero. Se x é zero, então ele pergunta o número de raízes reais. O número de raízes reais é uma só. Possui só uma única raiz, ok? Não é zero, ele não está perguntando qual é a raiz, não. Ele está perguntando o número de raízes. Possui uma única raiz, então boto 1 lá. Beleza? Vamos para a próxima. Os valores de A pertencem aos reais que tornam a função exponencial f de x igual a menos 3 elevado a x crescentes são. Então é o seguinte, ó, lembrando, uma função tá, qualquer aqui, f de x igual a b elevado a x, ok? Uma função exponencial qualquer, ela vai ser crescente sempre que o b for maior do que 1, tá? Toda vez que o b for maior do que 1, ela é crescente. Então eu venho aqui e faço o a menos 3, ele tem que ser maior do que 1. Logo, o a tem que ser maior do que 1 mais 3. O a tem que ser maior do que 4. Então, toda vez que o a for maior que 4, a gente possui essa raiz vai ser crescente, ok? Essa função vai ser crescente. Resposta letra E, beleza? Na próxima a gente tem numa população de bactérias A, PT igual a 10 elevado a 9 vezes 3 elevado a 4t bactérias no instante t medido em horas ou fração de horas. Sabendo-se que inicialmente existiam 10 elevado a 9 bactérias, quantos minutos são necessários para que se tenha o triplo da população inicial? Então é o seguinte, então eu vou reescrever a equação aqui, tá? Então PT igual a 10 elevado a 9 vezes 3 elevado a 4t. Quem é esse PT aqui? Esse PT aqui, ele está falando que ele quer que aconteça o que? Tem o triplo da população inicial. O triplo nada mais é de multiplicar por 3. Então, tipo, como é que eu sei o triplo de número? Basta multiplicar por 3. O dobro de número, basta multiplicar por 3, ok? E por 2. Então, o triplo multiplica por 3. Então, é o inicial, então 10 elevado a 9 vezes 3 tem que ser igual, tá? A 10 elevado a 9 vezes 3 elevado a 4t. 10 elevado a 9 posso cancelar com 10 elevado a 9. Então eu fico com 3 igual a 3 elevado a 4t. Igualdade de bases de potência de mesma base, cancela-se as bases, igual aos expoentes. Então eu vou ter 1 igual a 4t. Logo t vai ser igual a 1 quarto. Pronto, 1 quarto. Está aqui 1 quarto. Beleza? O t é 1 quarto. Porém, o que acontece? Ele diz que o t é medido em horas e eu quero minutos. Então eu tenho 1 quarto de hora, mas eu tenho que transformar em minutos. 1 quarto de hora. Eu tenho que 1 minuto tem 60 segundos. Tá? Então, 1 quarto de hora. Tá? Então eu quero 1 quarto de hora. Então o que eu faço? Eu vou pegar os 60 e dividir por 4. 60 dividido por 4, isso aqui me dá 15. 4 vezes 5, 20. 0 aqui vai a 2. 4 vezes 1 a 4, com 2, 6. Então, 15. Então, aqui está 15 minutos você tem o triplo. Beleza? A próxima é, se f de x é igual a 2 elevado a x para x estando entre menos 1 e 1 sobre x para x maior que 1. Então, f de 0 menos 9 sextos é igual a... Pronto, vamos lá. 0, tá? Quando é 0, x é 0. Quando x é 0, ele vai estar entre menos 1 e 1. Então, eu vou usar essa daqui. Então, eu vou ter 2 elevado a 0 menos.
9 sextos, se a gente dividir 9 por 6, a gente encontra 1, 6, aí aqui a gente vai encontrar 3, aí vai botar vírgula aqui, vai ficar 30, 1,5, não é isso? 5 vezes 6, 30. Pronto, aí 30 aqui, 0. 1,5 é maior do que 1, então eu uso essa daqui, ok? Então eu vou ter 1 sobre 9 sobre 6. Pronto. Aí aqui eu vou ter o seguinte. Boto 1 aqui embaixo. Meios extremos. Tá? Aqui é 1. Meios extremos. 2 elevado a 0 aqui é 1. Menos 6. Tá? Orelhão em cima. E a orelhinha embaixo. 9. Aqui embaixo. Eu posso simplificar isso aqui por 3. Se simplificar isso aqui por 3, eu vou ter 1 menos 2 terços. Aí aqui eu vou ter 1 aqui. MMC entre 3 e 1 é o próprio 3. Então eu vou ter 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1 é 3. Menos 3 dividido por 3, 1. Vezes 2, o próprio 2. 3 menos 2, 1 terço. Pronto. Tá aqui a resposta. A resposta é 1 terço, letra C de casa. Beleza? Vamos para a próxima. Se f de x é igual a 16 elevado a 1 sobre x, tá? Então, f de 1, f de 2 e f de 4 é igual a... Então, o que é que aqui precisa? Basta colocar esses valores aqui no lugar do x e achar a resposta. Então, eu vou ter 16 elevado a 1 sobre 1 menos 16 elevado a 1 sobre 2 mais 16 elevado a 1 sobre 4. 1 dividido por 1 é 1, então 16 elevado a 1 é o próprio 16, menos 16 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16, mais 16 elevado a 1 quarto é a mesma coisa que a raiz quarta de 16, beleza? Pronto. Aí aqui eu continuo com 16, novamente, raiz quadrada de 16 é 4, mais raiz quarta de 16 é 2. Quem está em dúvida é só fazer 2, 2, 2 e 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Pronto. Raiz é 2. Beleza? Pronto. Feito isso, basta-se fazer a soma aqui. Então, eu vou ter 16 menos 4 dá 12. 12 mais 2, 14. Pronto. Tá aqui a resposta, letra B de bola. Beleza? Então, para a próxima, assinale o conjunto solução da inequação. Aí tem essa inequação aqui. Então, vou reescrever essa primeira parte. Então, 1 meio elevado a x menos 3. Aí eu vou ter é menor ou igual a 1 meio elevado a 2. Porque 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Então, 1 meio elevado a 2. Aí eu tenho 1 meio, tá? Então, eu posso repetir só as potências, posso cancelar as bases. Só que como é uma inequação, acontece o seguinte, toda vez que a inequação a gente tiver um número, tiver entre 0 e 1, tá? Se tiver entre 0 e 1, a gente inverte o sinal. Então esse sinal vai ficar assim agora. Ok? Então de maior que vira ou de menor que vira maior ou igual, tá? Então maior ou igual, pronto. Aí eu vou ter x vai ser maior ou igual que 2. 3 está negativo, passa positivo, mais 3. Então, x é maior ou igual que 5. Pronto. Achei a resposta. Porém, a resposta aqui não está assim. E como é que eu acho a resposta para isso? Então, é o seguinte. Quando a gente está trabalhando no colchete, o colchete tem que estar fechado, tá? Então, essa aqui eu já posso descartar, porque é 4. Essa aqui é menos 5, essa aqui é menos 5. Sobrariam-se essas duas. Aqui está dizendo que é maior ou igual. Se é maior ou igual, significa que a gente vai pegar do 5 e em diante, tá? A gente não volta, a gente vai para cá. Se é maior que 5, maior ou igual que 5, ele sobe. Se ele sobe, então é até o mais infinito. Então a resposta é a letra C de casa. Beleza? A nona, segundo dados de uma pesquisa, a população de uma certa região
do país vem decrescendo em relação ao tempo t, contado em anos aproximadamente segundo a relação PT igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25t, sendo P0 uma constante que representa a população inicial dessa região e PT a população em T anos após. Determine quantos anos se passaram para que essa população fique reduzida à oitava parte do que era inicialmente. Então vamos lá. A questão é a seguinte. De novo, PT é igual a P0 vezes 2 elevado a menos 0,25t vezes t, tá? Aí é o seguinte, ele quer saber o que? A oitava parte, tá? Ele quer que seja a oitava parte do que era inicialmente, já que ela vem decrescendo. Então é a oitava parte do que era inicialmente. Ele quer saber o tempo. Então é o seguinte, ele quer que isso aqui seja igual a P, a inicial, a parte inicial dividido por 8. Então vai ter P0 aqui vezes 2 elevado a menos 0,25t. P0 eu posso cancelar com P0. Aí eu vou ter 1 sobre 8 igual a 2 elevado a menos 0,25t. Aí eu vou ter o seguinte, como aqui o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, então eu posso escrever como 1 sobre 2 elevado a 3 vai ser igual. Aqui está o número negativo, então eu posso inverter fração. Então aqui eu tenho 1 aqui embaixo, então fica 1 sobre 2 elevado a 0,25t. Pronto. Feito isso, potências de mesma base, igualdade de potências de mesma base, cancela-se as bases, igual os expoentes, então 3 vai ser igual a 0,25t. Feito isso, agora a gente tem que fazer o seguinte, quanto é 0,25? 0,25, para quem não sabe ou não fez, é isso aqui, 0,25 é a mesma coisa que 25, não é isso? São duas casas, então sobre 100. 25 sobre 100 nada mais é do que 1 quarto, ok? Se você simplificar isso aqui por 25 e simplificar por 25, a gente vai ter 100 dividido por 25 é 4, 25 dividido por 25 é 1, então 1 quarto, beleza? Então aqui eu vou ter 3, tá? Daqui e vem para cá. Então 3 vai ser igual a 1 quarto vezes t. Aí eu vou ter 3 sobre 1 igual a 1 a t, né? 1 vezes t é o t, então t sobre 4. Meios extremos. T vezes 1 é o próprio t. 4 vezes 3 é 12. Então tá aqui a resposta. O tempo é de 12. Ok? 12 anos você terá a oitava parte do que era inicialmente. Então vamos lá para a última. A gente tem a soma das soluções da equação. Aí tá aqui a equaçãozinha. A gente vai fazer a continha. Precisava fazer conta? Nem precisaria fazer conta. Porque a questão aqui é assim. Quer dizer, não, precisa. Aqui é o seguinte, ó. Quer dizer, não precisaria fazer conta. Porque é o seguinte, ó. 4 ela é com 3 menos x, tá? 3 menos x. Aqui, fecha aqui. Aí aqui fora tá 2 menos x, tá? Isso aqui igual a 1. Isso aqui eu posso escrever também como sendo 4 elevado a 3 menos x vezes 2 menos x igual a 1 é a mesma coisa que 4 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, então 4 elevado a 0. Cancela esse 4 com esse 4. Eu fico com 3 menos x, tá? Vezes 2 menos x igual a 0. Precisaria fazer a conta? Não precisaria. Por quê? Isso é óbvio que quando eu fizer essa conta, eu vou fazer aqui rapidão só para a gente ter noção. Então aqui temos 3 vezes 2 e 3 vezes x. 3 vezes 2 é 6.
3 vezes x menos 3x. Menos x vezes 2, menos x vezes menos x. Menos x vezes 2 dá menos 2x. Menos x vezes menos x dá menos por menos dá mais x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a zero. Então eu vou ter x ao quadrado. Menos 3 menos 2 dá menos 5x. Mais 6 igual a zero. Por que eu digo que não precisaria fazer a conta, eu poderia parar aqui? Porque vocês podem escrever uma equação de segundo grau sempre dessa forma: x menos x' vezes x menos x duas linhas igual a zero. Eu posso escrever uma equação de segundo grau dessa forma. Então o que acontece? Meu x' é 3, meu x duas linhas é 2. Ele quer saber a soma das soluções. Então 3 mais 2 dá 5. Pronto, tá aqui. Mas se está com dúvida, achando que não dá isso, então vamos lá. Delta vai ser igual a b ao quadrado, então 5 elevado a 2, 5 elevado a 2, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então vou ter delta igual 5 elevado a 2 é 25. Menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 6, 24. Isso aqui dá 1. 25 menos 24, 1. Aí eu vou ter o x. Né? O x vai ser igual a menos b, então menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1 dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então o x vai ser igual a menos por menos dá mais, então 5, mais ou menos raiz quadrada de 1 é o próprio 1, 2 vezes 1 é 2. Então vou ter x' e x duas linhas. X', 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. X duas linhas, 5 menos 1, 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Pronto, tá aqui. X duas linhas, x', tá vendo? 2 e 3, tá aqui o 2 e o 3. Beleza? Tranquilão. Com isso, a gente encerra a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Valeu, falou e até.